Então vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos só, eu queria abrir aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Só para deixar para vocês claro sobre aonde vai ficar as nossas provas. Então, primeiro de tudo, boa noite, né? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aí sobre a prova que vai acontecer semana que vem. Boa noite, professor. No dia 9, certo? Então, nossa prova vai ser dia 9. Qual vai ser o horário que vai acontecer a nossa prova? Bom, a nossa prova está marcada para acontecer a partir da primeira hora do dia 9 até o final do dia. Então, é da meia-noite até as 23h59. Tá certo? Então, vocês têm o dia todo para fazer a prova. Caso tenha algum problema em relação a dúvida, alguma coisa, vocês podem estar tirando dúvida para mim através do grupo do WhatsApp lá, tá bom? Vocês tiram a dúvida por lá e eu vou estar respondendo a vocês. Tudo certo? Conseguiram entender essa parte? Sim. Beleza. Então tá. Eu estou tentando aqui, mas o Ava não está colaborando, então eu espero que semana que vem ele funcione. Vai ser na unidade 1 da pós-aula? Eu ia falar sobre isso agora. Aonde vai estar localizada essa prova? A prova vai estar localizada na unidade 1, sessão 1, pós-aula. Tá? Então vai estar na pós-aula da unidade 1, sessão 1. Beleza? Vai estar lá escrito para vocês terem uma tentativa só para fazer, para responder o questionário. Beleza? Professor, como que vai ser a prova? Vai ter 10 questões, cada uma valendo 100 pontos, totalizando 1.000 pontos a prova. Tá bom? E aí a somatória do que eu já lancei na parcial com a prova é a nota do bimestre de vocês. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Partiu para nossa revisão? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, então. Então, a gente tem aqui praticamente 3 arquivos, né? Tem a unidade 1, a 2, a 2.2, a 2.3 e a 2.1. Beleza? Eu não estou lembrado aqui. Eu estava tentando até acessar. Eu vou ver se eu consigo acessar isso aqui. Mas eu acho que especialização e generalização não cai. Preciso acessar aqui para ver. Deixa eu ver. Se eu consigo. Enfim. Mas também é um conteúdo que está bem fresco na cabeça de vocês aí, né? Então vamos pegar aqui a partir do primeiro, que é esse aqui, que a gente vai estar trabalhando. Isso aqui. Que é a parte de fundamento, onde nós começamos a iniciar a nossa matéria, né? A gente falou sobre fundamentos, sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Sistema de banco de dados, quer dizer, depois a parte de sistema de gerenciamento de banco de dados, depois o papel do homem, os níveis de abstração e os modelos de banco de dados. Certo? Aí, então, começando pelo princípio, falando de dado. O que é um dado? Né? O dado é a menor representação que a gente vai ter dentro do banco de dados, ou seja, é um valor que não tem sentido algum. Por quê? Porque ele é somente uma parte da informação. Né? Então, eu dei até um exemplo aqui, ó, 12, né, 1/8/2006, Paraná. São conjunto de caracteres sem sentido lógico. Por quê? Se eu simplesmente falar 12 aqui para vocês, a gente pode tirar N conclusões em relação a 12, certo? Então, a gente tem que entender que o dado é a menor parte, quer dizer, é aquilo que é a matéria-prima da informação, beleza? Já a informação é um conjunto de dados interrelacionados, ou seja, um conjunto de caracteres com sentido lógico. Tá? Então aí, por exemplo, uma informação é quantidade total de vendas, 12. Eu tenho várias
vários dados interrelacionados que me dão um sentido, me formam uma frase, me dão um entendimento. E o que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de fatos registrados que reflete o estado do mundo real no mundo computacional. É uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um único domínio específico. É por isso que a gente faz os estudos daquele mini mundo. Loja de roupa, né? Imobiliária, hospital, clínica médica. Isso é um banco de dados, certo? Quando eu vou criar um banco de dados, por exemplo, de um exemplo daquele que a gente fez lá de biblioteca, é o banco de dados da biblioteca, entendeu? Não é uma tabela somente, é um banco de dados completo, onde a gente vai ter várias informações lá dentro. Beleza, vamos lá, vamos tocar em frente aqui. Então, ele é um repositório de dados e é um conjunto de dados registrado em uma estrutura que possibilita, entre outras funções, a pesquisa e a organização dos dados. Opa, abriu aqui a minha lista que eu quero, só para me tirar uma dúvida aqui. Só um momentinho. Já vou admitir. Deixa eu só ver se vai. Não. Aparentemente não vai. Mas está muito ruim lá. É isso aí mesmo. Beleza, vamos lá. Então, por exemplo, exemplos de bancos de dados. Uma lista telefônica, né? Um acervo de uma biblioteca, um recursos humanos de uma empresa, arquivos em Excel, tá certo? E aí nós falamos também sobre o sistema de banco de dados, que são componentes responsáveis pela definição e manutenção de banco de dados, certo? Quais são os componentes? Os dados, hardware, software e usuários. Qual é alguns objetivos do sistema de banco de dados, tá? Primeiro, isolar os usuários dos detalhes mais internos, prover a independência de dados às aplicações e prover um repositório de dados. Quais são as suas vantagens, né? Se a gente está elaborando todo um conceito em cima de um sistema de banco de dados, ele tem que ter muitas vantagens, né? Porque não adianta ter uma vantagem só em relação a N desvantagens, né? Rapidez na manipulação e no acesso à informação, redução de esforço humano, esse é muito bom, né? É o principal aqui, né? Disponibilização da informação em tempo necessário, controle integrado de informações distribuídas fisicamente, redução de redundância. O que significa redundância de dados? Significa duplicidade de informação, tá certo? Compartilhamento dos dados e aplicação automática das restrições de segurança. Isso aqui é o que causa a diferença legal mesmo, né? Tirando aqui o esforço humano faz muita diferença, mas você aplicar restrições de segurança a determinados usuários, a logins, você cria também uma certa privacidade às suas informações. Você não expõe tudo aquilo do seu conhecimento. E aí a gente falou sobre os sistemas de
gerenciador de banco de dados, né? Sistema gerenciador, tem um sistema de banco de dados e o que vai gerenciar o banco de dados, que é o SGBD. E no inglês também a gente vai chamar de DBMS. São módulos de programas e eles fornecem a interface entre o usuário de baixo nível e os programas de aplicativo. É a ponte entre a gente e o banco de dados, tá certo? Manipula todos os acessos a todos os objetos do banco de dados. Quais são as suas principais tarefas, né? Interação com o sistema de arquivo, que é aquele sisteminha que a gente vai buscar lá no Windows, na pastinha do Windows, lá no Linux, né? Qual é o arquivo que é relacionado ao banco de dados, é ele que vai fazer essa interação. Cumprimento de integridade, guardar, né, ele. A questão de segurança também, por ele. Cópias de recuperação e de backup, controle de concorrência, ele vai falar quem é quem, né? Como é que vai ser essa segurança vai ser feita, né? E gerenciar todas as tarefas que o banco vai executar automaticamente para facilitar o acesso a ele, certo? E aí nós partimos para o ser humano, certo? Qual é o papel do humano dentro do sistema de banco de dados? Né? Para que a gente tem o humano? Para que o ser humano tem que acessar o banco de dados? Bom, então a gente tem 3 papéis, né? O DBA, o desenvolvedor e o usuário. O DBA é aquele cara que ele vai ser responsável pelo controle do sistema de banco de dados. É ele que vai trabalhar com autorizações, definir cópias de segurança, recuperação, toda a parte de segurança dele em si, nessa parte de autorizar acesso, revogar acesso, né? Verificar o desempenho e a estrutura física, tá certo? Já o desenvolvedor, ele é responsável em definir e manipular os objetos para manter os dados e definir e manipular os objetos para execução de rotinas, tá? Partindo disso, o DBA vai olhar se todas essas rotinas aí que está sendo feito estão de acordo ou estão elaboradas da melhor maneira para que não tenha um consumo exagerado do sistema de banco de dados, né? E aí é liberado para a produção, tá certo? Opa. E por último, o usuário, que nesse caso é o mais importante, né? Por quê? Porque é ele que vai trabalhar com todos os dados e informações. Ele vai extrair, ele vai inserir, é ele que vai dar a manutenção nos dados, tá certo? Por onde? Ou via software ou através de uma interface com o banco de dados. Então, muito provavelmente esse cara não tem muito conhecimento técnico, tá? Ele é um cara mais assim, um usuário de tá bom? E aí nós falamos dos níveis de abstração de dados, de como que é dividido, quantas camadas a gente tem, né? Então aqui nós temos 3 camadas, né? A primeira é a nível de visão do usuário, aquilo que realmente o usuário enxerga, tá? O que ele enxerga? Ele vai descrever partes do banco de dados de acordo com as necessidades de cada usuário individualmente, tá? Aqui vai ter um monte de regra aplicada em cima dele, regras definidas pelo DBA, né, como é feito, certinho. O nível de conjunto de usuários, que descreve quais dados estão armazenados e seus relacionamentos. Aqui já é mais a estrutura organizacional do banco, como esse banco vai funcionar a partir do modelo de dados construído, certo? Então é nesse nível aqui que a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente está desenvolvendo em relação ao banco de dados. E o nível de armazenamento, que é onde está englobada toda a estrutura, é onde que fica toda a linguagem de baixo nível do banco de dados, certo? Bom, partindo desses conhecimentos, a gente vai começar a entrar no modelo de banco de dados, né? Para que o banco de dados foi criado, como ele foi criado, para que ele é usado, como que a gente usa ele, o que a gente faz para armazenar ou deixar de armazenar, né? Bom, o modelo de banco de dados é uma descrição formal da estrutura, olha lá, da estrutura do banco de dados, certo? Então, nós vamos falar sobre o modelo conceitual e o modelo lógico. O modelo conceitual, ele representa e descreve a realidade do ambiente do problema, ou seja, a partir desse ambiente aqui que está sendo detalhado para a gente, é onde a gente vai construir um modelo que vai solucionar esse problema. Que problema? Como eu armazeno isso?
como eu guardo, como eu consulto, como eu uso essa informação, tá certo? Modelos de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de maneira independente a qualquer SGBD, ou seja, esse modelo, de acordo com que você cria ele serve para qualquer banco de dados, qualquer sistema de gerenciamento de banco de dados. Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL, DB2, aquilo que você quiser, sendo um banco de dados relacional, tá certo? E aí nós falamos que a gente ia trabalhar com o modelo de entidade e relacionamento, que é esse modelinho aqui, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar hoje, beleza? E o modelo lógico é como a gente vai descrever a estrutura. A gente já passou daquele modelinho conceitual e vai trabalhar com a estrutura. E nós vamos trabalhar com o modelo relacional, tá certo? E aí a gente finalizou a nossa primeira unidade. Partindo daí, nós caímos aí já na segunda unidade, né? Na unidade 2.1, quer dizer, é a nossa segunda aula. E nessa segunda aula, deixa eu voltar lá no comecinho, nós abordamos 3 informações, certo? Quais são? Entidade, relacionamento e cardinalidade. Bom, a entidade é o que nós iremos manter de informação dentro do nosso banco de dados, certo? Se eu estou desenvolvendo um banco de dados para uma clínica médica e eu preciso armazenar, eu preciso manter informação de paciente, eu terei uma entidade paciente. Então, a entidade é um conjunto de objetos da realidade modelada sobre o que desejamos manter informações no nosso banco de dados, tá? É aquilo que tem no mundo real com uma identificação distinta e com um significado próprio. Aí deixamos aqui alguns exemplos, bibliotecária, livro, empréstimo, tá certo? Então, nós temos que dar sempre preferência a elementos relevantes daquilo que a gente está tentando manter informação. Se eu estou tentando manter informação sobre controle de estoque, eu vou dar preferência a manter informações de assuntos relevantes a controle de estoque. Por exemplo, uma conta corrente é uma peça que não se enquadra, que não se encaixa nesse quebra-cabeça nosso, tá? Então, a gente pode representar uma entidade como se fosse um objeto concreto ou abstrato. O que é um objeto concreto? Uma coisa existente. Abstrato é aquilo que a gente não pega, uma coisa não palpável, né? Eu deixei um exemplo aqui, a aula. A aula, a gente deseja manter informação sobre a aula, mas é uma coisa que a gente ela não existe fisicamente falando, né? A gente não consegue pegar. Peguei a aula, né? Como eu pego uma garrafa na mão. Então, nós vamos representar a entidade sempre como um retângulo e no meio a gente vai estar colocando um nome. Esse nome a gente vai estar sempre dando, sempre priorizando por ser um substantivo, tá bom? Mais um pouquinho de entidade. Quando eu quero manter, por exemplo, informações sobre o Luiz, sobre o João, sobre o Carlos, eu estou querendo manter informações sobre ele. Cada um é uma entidade? Não. Cada pessoa dessa é uma peça de uma entidade, por exemplo, cliente ou uma entidade aluno. Então, toda vez que eu for falar de todos os alunos, eu não preciso criar uma entidade para cada um. Eu crio uma única entidade com assuntos relevantes para que todos eles tenham acesso àqueles assuntos. Beleza? Então, é que eu falei, a gente vai dar sempre opção para usar substantivo para denotar uma entidade. Tranquilo? Então tá. Aí nós passamos para os relacionamentos. O que é um relacionamento? Relacionamento é o fato, quer dizer, é o acontecimento que liga duas entidades, duas coisas existentes no mundo real. O que existe no mundo real? É a entidade, é aquilo que nós estamos trazendo para o banco de dados, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa compra um livro. Qual é a ação que existe entre as duas entidades? Comprar. Essa ação, esse fato, o acontecimento é o nosso relacionamento, tá bom? Como que nós iremos representar? Nós iremos representar a ligação entre as duas entidades, sempre com um losango no meio, e dentro desse losango, qual é o acontecimento? Sempre procurando utilizar uma ação, certo? Quer dizer, um verbo, tá?
Vamos usar sempre um verbo que dá um sentido a uma ação, um acontecimento, tá bom? Isso aqui, mais uma representação, né? Que falando que quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de cada pessoa, de cada objeto, tá? Aqui um exemplo que a gente passou na aula, né? Sobre pessoas possuem imóveis que se localizam em endereços e são alugados para locatários. Pessoa possui imóvel, aqui duas entidades, possuir fato que liga as duas, né? Os imóveis estão localizados em endereços e são alugados para locatários. Pessoas possuem imóvel, imóvel localizado em endereço, e esse imóvel está alugado para um locatário, certo? E aí depois nós chegamos na parte da cardinalidade. Só um minutinho. Que é o quê? Que é a quantidade de vezes que uma entidade irá conversar com a outra e a obrigatoriedade do mesmo. Então nós temos dois tipos de entidade, a máxima e a mínima. Beleza? Então vamos começar pela máxima. A máxima se refere ao número máximo de ocorrências de uma entidade pode se relacionar com a outra. É o número máximo de ocorrências que a entidade A vai se relacionar com B e B se relacionar com A. Então nós temos três tipos, né? Relembrando, 1 para 1, 1 para N e N para N, sendo N mais de 1. Cardinalidade máxima do tipo 1 para 1 significa que uma entidade de A vai se relacionar no máximo uma vez com uma entidade de B, com uma ocorrência em B. E B vai se relacionar no máximo uma vez com A, tá certo? Então essa leitura que eu fiz quando eu faço A para B, a cardinalidade vai em B. B para A, a cardinalidade vai para A. O sentido que você lê é que você vai fazer a leitura é onde vai ser representada a cardinalidade. Tá certo? E aí falamos também da cardinalidade máxima do tipo 1 para N, tá? Onde a ocorrência de uma entidade se relaciona com muitas outras da outra entidade, certo? Então, A vai se relacionar várias vezes com B, porém B vai se relacionar uma única vez com A, né? Então, aí, esse exemplo que está aqui embaixo, que eu estou passando a mãozinha aqui no PDF, ó, que é o A, B1, B2, A2, B3, B4, é o melhor exemplo que a gente tem para decorar, para entender, para perceber como que funciona essa cardinalidade, né? Departamento pode alocar mais de um funcionário. Agora, um funcionário específico só está em um único departamento. Tá vendo que a gente faz a ligação das linhazinhas aqui, né? Então, no sentido que eu leio, é onde eu coloco a nossa cardinalidade, tá? E a cardinalidade máxima do tipo N para N, o que significa isso? Onde uma ocorrência da entidade A se relaciona várias vezes com B e uma ocorrência de B se relaciona várias vezes com A, né? Então, aí, a nossa representação. Um funcionário pode trabalhar em mais de um projeto, e um projeto pode ter mais de um funcionário trabalhando. Li nesse sentido, cardinalidade aqui. Li nesse sentido, cardinalidade aqui. Beleza? Alguma dúvida até cardinalidade máxima? Não? Tá certo. Beleza. E a cardinalidade mínima? O que é isso? Bom, se máxima é o número máximo de ocorrência, a mínima é o número mínimo. Ou seja, se é obrigatório ou não. Tá? Então nós temos dois tipos, 0 e 1. 0 é opcional, 1 é obrigatório. Então, olha lá. O empregado está alocado em uma mesa. E se ele estiver alocado, ele só pode estar em uma mesa. Então, eu estou dando o sentido de obrigatoriedade. Porém, uma mesa pode alocar no máximo um funcionário, mas tem mesa que não tem nenhum funcionário alocado. Então,
A ação de mesa alocar funcionário, ela pode alocar no máximo um, mas é opcional ter ou não funcionário. Agora, para um funcionário estar trabalhando, ele tem que estar em uma mesa. É obrigatório. Um. Tá certo? E aí, a gente chegou no fim de cardinalidade. Até aqui, como tá? Se eu der 7 exercícios agora valendo nota, vocês conseguem resolver? Acho que sim, professor. É? Então tá bem tranquilo. Eu vou tocar aqui essa revisão até onde dá, já que eu não planejei mais nada, e depois a gente fica liberado, beleza? Pode ser. É, porque. Ô, professor, eu tava com uma dúvida lá no meu negócio do AVA, eu não queria nem interromper agora, Uhum. mas é que no meu unidade 2, na seção 1, tem uma lista de segundo bimestre lá. Aí eu não entendi muito bem como é que ela funciona. Calma que eu já vou falar sobre ele também. Ah, tá. É que eu Tá bom? fiquei na dúvida lá. Aproveitando já, posso até falar já, não tem problema nenhum. Ah, É que tranquilo. lá já está a lista do segundo bimestre. Tá certo? É o trabalho do segundo bimestre. Deixa eu já abrir ele aqui, eu já explico para vocês. Já que vocês não têm dúvida nenhuma, né? O problema é que chega na hora da prova e todo mundo tem dúvida. Aí o WhatsApp não para. Professor, Pode falar. a ligação tinha caído bem na hora que você abriu esse último slide. Deixa eu só tentar. Na hora que o Ava abriu aqui, eu abro e comento sobre o trabalho. Até porque eu não tenho esse trabalho guardado aqui. Mas, se não me engano, essa lista de exercício é para fazer a unidade 2, 3 e 4 e bater print e postar. Se não me mas engano. tem mais coisa. Tem mais. Tem mais coisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ô, professor, mas esse trabalho aí, tipo, que você passou pro outro bimestre, aquela parte que é para montar um diagrama lá, ainda tem coisa que você vai explicar, né? Tem, mas vocês já podem ir trabalhando já nele, com o que vocês conhecem. Ah, beleza, então. Vou dar uma olhada Tá? depois lá. Deixa eu já abrir aqui, deixa eu ver se achei. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é o desenvolvimento de uma oficina mecânica, né? Aí eu contei aqui uma história. Deixa eu colocar aqui embaixo. Bom, então eu quero que vocês desenvolvam uma oficina mecânica. Isso aqui, eu vou dar o problema, certo? E aí vocês vão propor para mim uma solução, tá certo? E aí é óbvio que eu vou corrigir e vou ver se tem lógica, se esse uma proposta que realmente vai funcionar e que não vai ter não vai acarretar nenhum tipo de problema. Beleza? Então, olha lá. Há uma necessidade de suprir as dificuldades encontradas em uma oficina mecânica. O proprietário deseja informatizar todo o sistema de ordem de serviço, bem como cadastro de cliente, faturamento, estoque de peças, contas a pagar e contas a receber. De acordo com a necessidade, você deve propor um banco de dados para suprir a necessidade dessa oficina mecânica. Sabe-se que, para cada ordem de serviço, temos um cliente associado à mesma e junto a ela o seu veículo. Nesta OS, podem ter alocado tanto produto como óleo, pastilha de freio e etc. E também a mão de obra, o serviço, ou seja, a ordem de serviço aceita tanto produto quanto serviço. Então você vai ter uma única OS que vai aceitar tanto produto quanto serviço.
Deve-se controlar o status de cada OS, sendo ela 1 aguardando, 2 efetuando o serviço, 3 finalizada e 4 negada. O que significa negado? É que o cliente recebeu a proposta de quanto ia ficar a ordem de serviço e ele falou assim, não quero, tá muito caro, deixa para lá, tá? E também a situação, se ela foi finalizada ou aberta, beleza? Se ela está finalizada, é porque ela está aguardando serviço, está efetuando... Se ela está aberta, quer dizer, né? É porque ela está aguardando serviço, né? Efetuando serviço, né? E se ela entrar finalizada, é porque ela foi para o extrato 3 ou 4. Caso a OS for aprovada, a mesma deve ser gerada em contas a receber, sendo essa conta o valor total da OS, a soma total dos produtos e serviços. Como se deseja manter também um contas a pagar, devemos manter um controle de fornecedores. Esses que irão estar associados ao contas a pagar, pois os mesmos irão fornecer os materiais e é interessante saber qual fornecedor forneceu determinado produto. A situação proposta não tem nenhuma regra a ser seguida. Explore seus conhecimentos e proponha a melhor solução para o que está sendo pedido. O que eu quero que entregue nesse trabalho? O modelo de entidade de relacionamento, o esquema relacional, toda a parte de normalização e o diagrama de entidade de relacionamento. Então, o primeiro aqui vocês já conseguem trabalhar, beleza? Já conseguem ver e fazer tudo certinho, né? Pelo menos montar toda essa história. E aí vocês vão me entregar, fora isso, unidade 2, 3 e 4 do AVA inteirinha, todas as atividades dela. Vai lá, bate print lá da bolinha azul, que foi feito certinho, guarda e manda para mim, beleza? Tudo isso num arquivo, posta lá no AVA, tá? Faz uma oração para o AVA funcionar, para ele não dar problema, e aí vocês postam ele lá. Beleza? Professor, quando a gente for montar esse banco de dados, antes do prazo máximo dele acabar, a gente pode ir te enviando, te mostrando como é que tá ficando e contar com os seus feedbacks? Pode ir perguntando para mim sim, não tem problema nenhum não. Tá tranquilo, obrigado. Bom, nada. Quando que é para entregar isso aí? Deixa eu pegar aqui, porque eu também não lembro. Eu tentei abrir o AVA aqui, não deu. Parece que é mês 12, né? Lá no finalzinho. Não, acho que é mês 11, se eu não me engano. É verdade, é mês 11, mas é no final do mês 11. É dia 12 do 11. 12 do 11. Tá aí a confusão do dia 12 com o mês 11. 12. 12 do 11 para entregar, tá? Então vocês têm aí um mês para fazer. E eu para entregar toda a matéria para vocês. Beleza? Só para confirmar rapidinho, professor. A gente vai fazer a unidade 2, 3 e 4 completa, vai tirar print, vai zipar em um arquivo e vai mandar naquele lista segundo bimestre? Junto com o modelo, junto com o trabalho da oficina mecânica. Ah, ok. São 4 coisas. As unidades 2, 3 e 4 e o trabalho. Ah, certinho então. Tá bom? Valeu. Se eu fizer só um, vai ganhar metade. Se estiver certo. Quando que é para entregar mesmo? Travou na hora. Dia 12 de novembro. Tá bom, obrigado. Professor, e cada atividade do eu vou ter que tirar print ou não? Não precisa, só das unidades mesmo. Quando você abre a unidade 2, por exemplo, você abriu a unidade 2, seção 1, certo? Aí ele aparece lá, não aparece uma bolinha azul que você fez? Sim, completo ali, né? Bate o print só da unidade 2, seção 1, unidade 2, seção 2, unidade 2, seção 3, entendeu? Só para mim ver que você fez tudo que tá lá dentro. Não, beleza, então. Tranquilo? Tranquilo. Qualquer coisa você manda, professor, é isso aqui que você quer? Aí eu respondo para você. Ô, professor, eu tinha entrado de curioso aquela hora lá, e se me engano, 2 tentativas, agora só tem uma. Se eu apertar em continuar a última tentativa, vai gastar, que vai ter a última tentativa? Da onde isso? Lá do segundo bimestre. Se você for, vai. Então... Agora que você já tentou, eu não consigo nem editar ele. Não tem problema. Eu posso então fazer todas as unidades
e depois fazer o por último trabalho, então, né? Que daí seria melhor. Só entra, abre o trabalho, certo? Você só não pode finalizar ele, passar para frente, né? Finalizar. Baixa o trabalho e guarda na máquina. Esquece que ali está lá. Faz Tá. tudo, depois você coloca tudo lá e envia. Tá? Ok, então. Beleza? Beleza, valeu. Mais alguma dúvida? Não? Tá bom. Vamos lá. Terceiro conteúdo que a gente viu, que vai cair na nossa prova, é o modelo ER, e a gente viu o quê? Alguns assuntos, atributos, tipos de atributos, grau de relacionamento, e aprendemos a fazer uma leitura do DER, certo? O que é um atributo? O atributo é uma descrição textual, um adjetivo, certo? Uma qualidade, uma característica que eu desejo manter da minha entidade, certo? O que eu desejo manter da entidade funcionária? Quais são os assuntos da entidade funcionária que eu desejo manter? Eu quero manter o CPF, quero manter o nome, quero manter a data de contratação. Isso são que características relativas à minha entidade funcionário, tá certo? Como que nós vamos representar ela? Sempre ligada à entidade através de uma elipse, com o nome da característica no meio, certo? Então, olha aqui, eu quero manter informação da entidade funcionária, eu quero manter informação de CPF. Da entidade funcionária, eu quero manter informação de nome. Da entidade funcionária, eu quero manter data de contratação, e assim sucessivamente. Atributo, ele tem uma variação, tá certo? Nós temos alguns tipos, que são composto, multivalorado e determinante. O atributo composto é aquele atributo que ele é dividido em partes. É um atributo que tem atributo, é uma característica que tem característica, tá certo? Então, olha lá. Eu tenho um funcionário que é a minha entidade. Eu tenho uma característica dele que eu estou guardando, que é o número da chapa. E a outra que é o nome. Esse nome é composto de prenome, nome do meio e sobrenome. Então, eu tenho um atributo composto, que é o atributo nome. Porém, ligado à minha entidade, somente a característica principal. O resto, que é composto, vai estar ligado no próprio atributo. Já o atributo multivalorado é aquele atributo que tem um conjunto de valores para a mesma ocorrência, tá certo? Então eu tenho um funcionário que ele tem CPF, nome, pode ter até 3 telefones ou 4 de contato. Ele pode ter mais de um valor para a característica telefone para aquela entidade. Tá certo? Então, isso denota-se um atributo multivalorado. E o atributo multivalorado, ele também tem uma cardinalidade associada a ele, que funciona no mesmo esquema lá do que a gente viu no relacionamento. Só que no lugar de ser entre entidades, é o número de vezes e a obrigatoriedade ou não dessa característica para a entidade. Se eu falar que ela é obrigatória, então o preenchimento dela é obrigatório. Se eu falar que é opcional, pode ter ou não. E se eu falar que ela é N mais de 1, eu estou dando à entidade o significado que essa característica pode ter mais de um valor para essa entidade. Tá certo? Já o atributo determinante é aquele atributo que vai distinguir uma ocorrência da outra. Ou seja, é o atributo que vai pegar toda a linha e vai falar assim, essa linha é única. É o atributo que é o mais forte, é a característica que é mais relevante para cada entidade. Nesse caso aqui, eu estou pegando a característica CPF, que é o quê? É uma característica única para a entidade funcionário, certo? E aí pode acontecer algumas coisas que é o quê? O atributo está associado ao relacionamento. Por quê?
Porque isso só vai existir se houver o relacionamento entre as partes. Eu falo que existe um atributo no relacionamento quando há a ação de funcionário estar em departamento. Se o funcionário não está em um departamento, essa característica ela não existe. Tá certo? Agora, se eu falar assim, não, é obrigatório, então ela sempre vai existir. Tá certo? Então, sobre atributo, até aqui, o que a gente aprendeu? Que atributo é uma característica da entidade e que cada entidade tem a sua característica exclusiva. Cada um tem a sua característica. Eu não posso compartilhar características de outras entidades. Tá? Então, eu tenho características do tipo composta, multivalorada e determinante. Sendo a composta atributos que têm atributos associados a ele, tá certo? Multivalorada, quando eu tenho atributos que têm mais de uma característica para aquela entidade. Então, uma ocorrência da entidade funcionário pode ter mais repetições daquela característica. E o determinante é aquele atributo que é o mais forte, que é o que vai identificar a linha de uma tabela. Certo? Que ele é único. E o atributo no relacionamento, que ele só vai existir quando houver relacionamento entre as partes. Não é qualquer característica que pode estar lá, é uma característica que só vai existir se houver relacionamento. Tá certo? E aí nós passamos para o grau de relacionamento, que é a quantidade de entidades que pode estar associadas umas com as outras, né? E aí nós falamos do grau binário, que é o relacionamento entre duas entidades ou não, que nesse caso é o autorrelacionamento, tá? O n-ário, que é dizer mais de um, mais de dois, que no caso são mais de duas entidades, né? Que eu tenho uma demonstração que eu tenho três entidades que estão comunicando entre si. Eu posso dizer que essa fala com essa e fala com essa fala com essa e fala com essa, e essa fala com essa e fala com essa daqui. Já o autorrelacionamento é quando eu tenho um relacionamento da minha entidade consigo mesmo. É aquela entidade egoísta, que ela quer se relacionar somente com ela, né? Por exemplo, eu tenho um funcionário que está subordinado a um gerente. E eu tenho um funcionário que ele é gerente e gerencia vários funcionários. Então, não tem necessidade de eu ter uma entidade para gerente e uma entidade para funcionário. Por quê? A própria entidade funcionário vai ser a entidade que vai guardar essa característica. Tá certo? Deixa eu pegar um negócio aqui pra gente. Certo. Deixa eu já abrir um negócio aqui. Ah, caramba. Deixa eu abrir um negócio aqui que tá. Só vou colocar aqui. Trabalhar depois. Deixa.
eu só bater. Já o relacionamento ternário é aquele relacionamento que eu falo que uma entidade conversa com todas na ligação. Né? Por exemplo, o fornecedor fornece para projeto, o projeto usa material e o fornecedor fornece material. Então o fornecedor fala com o projeto e fala com material. Projeto fala com o fornecedor e fala com material. E material, consequentemente, fala com os dois. Então eu posso substituir toda essa ação por essa ação aqui, que é um relacionamento ternário. Beleza? Então tá bom. Então a leitura do DER é aquela leitura que a gente faz toda vez que vai desenvolver ele, ou para ver se ele está de acordo com o que a gente precisa. Né? O instrutor ministra nenhuma ou várias aulas. O instrutor ministra aula. Nenhuma ou várias aulas, quer dizer, é opcional. O instrutor tem nome e telefone. O instrutor tem nome e telefone. A aula deve ser ministrada somente por um instrutor. A aula ela deve ser ministrada exclusivamente por um único instrutor. Toda aula tem uma data e um horário. Beleza? Então aí a gente viu que foi a parte dos atributos. Tá certo? E por último... Não, esse aqui não vai. Então é só até ali. Só até atributo que vai cair. Beleza? Só até ali. Então vamos ver se vocês são tão craque. Faz esse aqui para mim. Ó. Vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem. 10 não, 10 é muito, 5, tá? Professor, uma pergunta. Esses slides estão lá no AVA? Sim, todo o material está lá no AVA, está na primeira aula. Tenho que repetir. Lá na primeira vez, vou repetir de novo. Todo o nosso material já se encontra na unidade 1. Lá na unidade 1 tem muita informação. Todo o material do semestre inteiro já está lá. Ah, ok, obrigado.
Conseguiram terminar? Tô no finalzinho. 2 minutinhos. Terminei. Bom, vamos lá Eu então. tô no final. Faça o esquema conceitual para um sistema de controle bancário. Para cada agência do sistema, deseja-se manter seu número, cidade e dados sobre os funcionários que ali trabalham, tais como nome, endereço, código e salário. Então aqui a gente tem duas entidades, a entidade funcionário e a entidade agência. E os atributos específicos a cada um, tá? Cada cliente cadastrado na agência especifica que pode possuir várias contas bancárias. Para os clientes, deseja-se armazenar nome, RG e a cidade na qual reside, além de suas contas bancárias. Dados importantes para as contas dos clientes, né, da agência, é o número da conta, o saldo e as informações do conjunto de transação, número, data e valor associados à conta. Então, quem chegou mais ou menos nisso aqui, então a gente tem aqui que ele fala, deixa eu pegar esse, ótimo. A agência tem funcionário trabalhando e o salário só vai existir quando houver a relação. Beleza? A agência, ela tem cliente que tem conta. Então, a agência tem a conta e o cliente tem a conta. Certo? E eu fiz o relacionamento desse jeito. Os dados de transação eu coloquei na relação porque só vai existir se houver a movimentação entre as duas. Tá? Então, são atributos específicos para o relacionamento. Pode falar. Você quer ver como ficou a minha? Não tem necessidade, não precisa. Então tá. Professor, eu meio que resumi ali, eu coloquei extrato. Na verdade, você não pode ocultar no primeiro instante, Jackson, as informações aqui. Após o refinamento, você pode transformar isso de outra maneira. Mas o extrato é um conjunto de informações, você não concorda comigo? Sim, que seria o número da transação, a data e o valor, né? Então, mas como que você vai detalhar isso dentro do banco de dados? Ah, entendi. Tem que ser mais aprofundado, tem então. Que ser detalhado. Tudo detalhado. Tem que ser detalhado. Uhum. Beleza? Beleza. Eu ia tentar, deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui para vocês lá. Enquanto eu vou tentando subir isso aqui, façam esse aqui. Cada um é um, tá? Tem 5 ações para vocês fazerem aqui.
Beleza?
Professor, Pois não? eu já acabei de fazer esse 5. Beleza, a gente vai O senhor corrigir. quer ver? Não, não tem necessidade, não. A gente corrige aqui. Eu vou postando para vocês. Tá bom, obrigado. Tô postando. Agora vai. Vai, vamos lá. Cada linha é 2 entidades e um relacionamento, mais para a gente exercitar a cardinalidade, beleza? Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas uma equipe. E um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito a um cliente. Nesse caso, a gente está fazendo a leitura de uma única linha para fazer essa representação e temos que colocar alguma lógica em relação em cima disso, beleza? Então vamos lá, eu já resolvi elas aqui, ó, tá assim, né? Então a primeira que a gente tem lá é essa aqui. Aluno realiza vários trabalhos e trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então é esse primeiro, né? Um aluno realiza um ou mais trabalhos, ele tem que fazer pelo menos um trabalho, e o trabalho para existir tem que ser no mínimo por um e por mais de um aluno, certo? O outro, um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor, né? Cadê? Aqui. O diretor dirige no máximo um departamento. Ele tem que, para ele ser diretor, tem que dirigir pelo menos um. E o departamento tem que ter um único diretor dirigindo ele. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Um autor escreve vários livros. Aqui eu coloquei um N, mas colocar 0N também não está errado. Agora, o livro tem que ser escrito pelo menos por um e pode ser escrito por mais de um autor, tá bom? Uma equipe é composta por vários jogadores, um jogador joga em apenas uma equipe. Então, olha lá, aqui eu dou um sim de obrigatoriedade, porque para existir uma equipe tem que ter jogador. E para o jogador estar trabalhando, né, tá ali junto, para participar, composta. Ele tem que estar em uma única equipe. Então, uma equipe pode ter no mínimo e máximo vários jogadores, e o jogador é composto, só pode estar em uma única equipe. E por último, um cliente realiza várias encomendas, uma encomenda diz respeito a um cliente. Um cliente realiza várias encomendas, mas ele pode não realizar nenhuma. De repente, ele é um cliente que esse mês não comprou nada, certo? Não fez nenhuma encomenda. E a encomenda, se ela existir, ela tem que pertencer a alguém. Beleza? Eu coloquei esses exercícios tudo lá na unidade 3, seção 1, beleza? Com essas correções. Então, que a gente fez tanto o primeiro da agência bancária quanto esse, tá? Então, esses tipos de exercício é interessante a gente fazer porque ele dá uma noção muito boa para a gente de como trabalhar e de como resolver essa questão das cardinalidades de relacionamento. 90% de qualquer tipo de trabalho que a gente resolver, que a gente for fazer, é cardinalidade, relacionamento, atributo, beleza? O restante é consequência, tá certo? Beleza, professor. Vocês têm mais alguma dúvida para essa nossa aula de revisão apenas? Pessoal, pode me dar um feedback, por favor? Por mim tá suave, professor. Tranquilo? Tranquilo. Se todo mundo está de acordo, então a gente encerra essa aula por hoje. Professor. Essa revisão, certo? Lembrando que, além dessa aula, todas as outras vão estar lá no YouTube,
tá? Eu vou deixar armazenando. Os links vão estar no Ava para vocês também, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Algumas pessoas já entraram em contato, eu respondi. Às vezes não é na hora, mas um pouquinho ali, mas eu respondo sempre. No dia da prova, que vai acontecer dia 9, na sexta-feira, vocês têm da meia-noite até as 23h59, tá? Não, depois disso não tem como, no dia 10 não tem como fazer, não tem como fazer antes também, é só no dia 9. E durante a prova, se vocês forem tendo dúvidas, manda um WhatsApp para mim, beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Beleza. Só uma coisa, Beleza. a nossa próxima aula vai ser dia 23, no caso? Essa aula aqui, Não, nossa próxima aula. nossa próxima aula vai ser dia 23, porque dia 16 é a semana acadêmica lá, né? Uma semana de palestra de vocês, né? Sim, é só essa dúvida mesmo que eu tinha. Tá bom, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim tá de boa. Tá bom. Então, por hoje é só. A gente se vê no dia 23 para a aula e no dia 9 para a prova. Beleza? Beleza. Um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite aí, bom final de semana. Uma boa noite.